You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 8. Nós estamos na série Para Onde Caminha a Igreja. Semana passada nós observamos a Igreja de Jerusalém e hoje nós vamos observar a igreja em Samaria. Atos capítulo 8, versículo... Vamos ler do versículo 1, que diz assim. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. A gente vai passar um tempinho sentado. Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim. E Saulo consentia em sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade em Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma, Senhor, a mesma e aplica, Senhor, ao nosso coração. Que não venha ser, ó Deus, um momento de palavras ao vento, mas que essas palavras venham chegar ao nosso coração. Que nesse momento, ó Deus, não venham ser um conjunto de oratória, retórica, mas que venha ser a manifestação do teu Espírito. É assim, ó Pai, que eu te peço, que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Deixa a sua Bíblia aberta, o seu coração também, e vamos meditar um pouquinho na porção da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante do segundo tomo, do segundo livro de Lucas,
o médico amado do ministério apostólico, servo de Jesus Cristo. Ele dedica esse livro a Teófilo, chamando-o de excelentíssimo, um termo usado geralmente para governadores, para pessoas ricas, pois escrever naquela época não era nada barato. E aí ele escreve o seu segundo livro, pois o primeiro é o terceiro evangelho do nosso Senhor. E é interessante que o segundo livro é a continuidade do primeiro, enquanto o primeiro encerra com Jesus sendo erguido aos céus, o livro de Atos começa com Jesus sendo erguido às nuvens. Esse livro é muito importante porque narra o começo da igreja do Senhor Jesus, o avanço missionário, o projeto de Deus de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aí, amados, eu gostaria de imediato já extrair algumas lições desse texto, que eu peço que você anote não só num papelzinho, mas, sobretudo, anote em seu coração. E a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto, deixe sua Bíblia aberta e seu coração também, é que essa igreja é uma igreja que nasceu no meio da dor. Samaria nasce em um ventre de sofrimento. Samaria é produto não de um período de bonança. Samaria é produto não de uma linha de produção de paz. Samaria é consequência de uma grande perseguição. E o texto sagrado vai nos falar sobre isso. Olhe na sua Bíblia, versículo 1. A Bíblia diz: naquele dia levantou-se grande perseguição. Ou seja, a igreja de Atos, do capítulo 2, a igreja de Jerusalém, que inicia-se na graça do povo, que inicia-se com todo o carisma da população, agora os ventos são contrários, agora a circunstância é adversa, porque Estevão já morreu, e a morte de Estevão desencadeou em uma perseguição em níveis gigantescos, o qual o próprio autor sagrado adjetiva essa perseguição, dizendo que ela é grande. E essa perseguição, ela tem um alvo. A Escritura diz que era contra a igreja em Jerusalém. Essa perseguição, a Escritura diz que ela é grande por algumas razões. Olhe para o seu texto e você vai perceber algumas delas. A Bíblia diz que essa perseguição gerou dispersão. A perseguição foi tamanha que as pessoas começaram a perder os seus domicílios, os empresários começaram a perder as suas empresas, as famílias começaram a se dividir e começaram a ir estrada fora. E a Escritura diz que a perseguição era tamanha, tanto em intensidade quanto em extensão. Ela era intensa porque não olhava homens ou mulheres. A Escritura diz que um personagem chamado Saulo, ele assolava a igreja. E o termo assolar, amados, esse verbo assolar, ele era descrito naquela época para um animal selvagem que despedaçava a sua vítima. O biblista William Barclay usava esse termo, e ele descreve esse termo como um javali selvagem entrando numa cidade e derrubando tudo. Era isso que é descrito quanto ao personagem Paulo. Por onde ele entrava, ele destruía. Por onde ele entrava, ele assolava. O verbo aqui usado, ele descreve crueldade sádica e violenta. Ele não convidava, ele não intimava somente, ele arrastava, amarra, a força, e fazia isso tanto com homens enquanto mulheres. Para ele não havia gênero, para ele não havia piedade, para ele não havia chance alguma, para ele todos eram dignos de serem mortos, e ele consente na morte do Estevão. É interessante, irmãos, que na história da igreja sempre se levantam alguns opositores, sempre se levantaram alguns inimigos.
Você vê que aqui Saulo é o grande inimigo da igreja do Senhor. É por isso que mais na frente ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos, porque outrora ele era perseguidor da igreja. Os Césares são grandes agentes de Satanás na perseguição do povo de Deus. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio foram servos e ministros de Satanás para perseguir a igreja do Senhor. Em 1553, ergue-se na Inglaterra a dinastia Tudor, e aí sobe ao poder a chamada Maria Tudor, ou Maria Sanguinária. E aí ela manda os líderes religiosos protestantes, ela intima todos que ela consegue prender, manda à praça pública ou em praça pública e mata todos os líderes protestantes da Inglaterra. 5 anos depois, na sua morte prematura aos olhos humanos, a igreja é mais protestante do que era antes dela. Porque nenhum inimigo da igreja pode podar, pode parar, pode cessar a caminhada do propósito eterno de Deus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A perseguição, amados irmãos, foi um grande agente missionário de Deus para tirar os eleitos do Senhor, para tirar os convertidos do Senhor de Jerusalém e assim plantar, executar o seu propósito de toda a Judéia, Samaria e confins da terra. A perseguição japonesa não conseguiu matar a igreja sul-coreana. A perseguição comunista, que expulsou 637 missionários da missão para o interior da China, em 1949. Alguns anos depois, a igreja chinesa era 40 vezes maior do que quando aqueles missionários foram expulsos. Sabe por quê, irmãos? Porque, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires regou o crescimento da igreja. Aqui nós aprendemos que a igreja do Senhor, nesse contexto, ela nasce no ventre da dor, e que nós não somos diferentes. A igreja da nossa época, ela não pode querer parar de sofrer, ela não pode almejar se distanciar da dor e do sofrimento, porque a dor e o sofrimento faz parte. A Escritura diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguição. Faz parte do DNA da igreja. E aqui eu me deparo com a segunda lição desse texto. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. E a segunda lição é que a perseguição gerou ação missionária e não frustração eclesiástica. A segunda lição desse texto é que a perseguição gerou ação missionária e não frustração eclesiástica. Olha para o capítulo 8, versículo 3. Apesar de Paulo estar assolando, apesar de Paulo ser um javali selvagem, apesar dele pegar as mulheres pelos cabelos, os homens pelo colarinho, apesar dele pegar em pedras, em canetas para prender, em pedras para matar, a igreja não para. A igreja não cessa os passos. A perseguição gerou ação missionária e não frustração eclesiástica. Olha o versículo 4. A Bíblia diz, entre mentes, fazendo uma conexão do versículo 3 em diante, aqui é uma espécie de drobadiça. Aqui mostrando que a perseguição não deve gerar frustração, que a dor não deve gerar crentes tristes, desviados, não devem gerar desigrejados. A Escritura diz que entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Isso aqui eu acho extraordinário, irmãos. Porque a perseguição não gerou frustração. A perseguição não gerou naqueles crentes dizendo assim, esse negócio de ser crente é difícil demais, eu vou deixar de ir para a igreja.
esse negócio de ser cristão não é algo bom. Eu vou ficar em casa, porque pelo menos em casa eu não levo cascudo de ninguém. Eu não sou perseguido por ninguém. Hoje, amados irmãos, nós vivemos na maior geração em toda a história da igreja de desigrejados. O POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, ligada ao IBGE, na sua última pesquisa diz que a comunidade evangélica, ela saiu de 0,7% de pessoas que se declaravam crentes, mas que não iam para a igreja. Ela pulou de 0,7 para 2,9. Deixando aí uma média de um total de 4 milhões de brasileiros que dizem que são crentes, mas que não são de nenhuma igreja. São pessoas que estão desigrejadas por frustrações, decepções, sejam de pastores, sejam de igrejas, sejam por outras relações sociais eclesiásticas, sejam por problemas. São pessoas que, em dada sofrimento, em pranto e em dor, resolveram abandonar a igreja. Os crentes de Jerusalém, não. Os crentes de Jerusalém, em detrimento da morte de Estevão, do seu diácono, em detrimento de um javali fuçando as suas pernas, um chicote nos lombos, a Escritura diz que eles foram dispersos, mas não como uma comunidade de desamparados. Eles foram dispersos não como um grupo de desalentados. Eles foram dispersos não como um grupo de decepcionados da fé, mas eles saíram como um grupo de evangelistas. Eles saíram como uma grande força missionária. A perseguição foi um parceiro de missões, irmãos. Porque certamente seria impossível, a partir de 12, o mundo ser alcançado. A partir de 12, o evangelho chegar além fronteira. A ideia precisava ser pulverizada. E aqui nasce o primeiro grande evento do ministério leigo. Quem saiu por aí não foram os evangelistas, não foram os apóstolos, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, dispostos a morrer pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores não fogem no rugido dos lobos, nos uivos dos lobos. Os verdadeiros pastores, eles se entregam por amor à sua ovelha. E mesmo Estevão sendo morto, os apóstolos ficam pastoreando o rebanho de Deus, aqueles que não foram dispersos. A perseguição gerou ação missionária, mostrando a cada um de nós que a pregação não era peculiaridade de Pedro, Tiago e João. A pregação, amados irmãos, é para todos. E o Senhor Jesus já começava a ensinar aquilo que a reforma protestante carimbou como o sacerdócio de todos os santos. Jesus já deixava sinais de que o evangelho deveria ser pregado por todos os remidos a todos os incrédulos. Lembra do gadareno? Aquele homem hostil à sociedade, aquele endemoniado, quando ele é liberto pelo poder salvador de Deus, e ele diz: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vai para a tua casa e anuncia os teus, os feitos de Deus e o quanto Deus teve misericórdia de ti. E Deus faz dele um missionário. Lembra da samaritana que vai buscar água? E ela tem um encontro com Jesus e ela diz: olha, quando o Cristo chegar, e ele diz: eu estou aqui. E aí ela volta para a sua terra e grita e faz a primeira ação missionária naquele instante, disse: vinde e vede o homem que me disse tudo o que eu devo fazer. Irmãos, para pregar o evangelho, você não precisa de um curso de teologia. E, por favor, me entenda, não estou falando sobre um anti-intelectualismo teológico.
O que eu estou dizendo é que o sacerdócio de todos os santos é um dever de todos. Você deve evangelizar a todos. E se você não souber falar muita coisa, você diga o que o cego disse. Jesus cura o cego. E o cego é questionado pelo sinédrio. E o sinédrio chega para ele e diz assim: olha, quem foi esse que te curou? Quem é esse que te sarou? Ele é o Messias mesmo? Me explica aí como é que foi esse milagre. Dá detalhes sobre isso. E o cego diz: rapaz, eu só sei de uma coisa, que eu era cego. E agora eu vejo. Que eu estava em trevas, mas agora eu estou em luz. Eu não sei muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que Ele faz milagres, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Se pudermos ir mais além, vamos mais além, venhamos procurar ir mais além, mas não espere o além para chegar na mensagem do agora. Porque o depois pode ser tarde demais para aqueles que estão partindo hoje. Jesus envia, Lucas 10, a missão dos 70, mostrando que a pregação não é peculiaridade apostólica. Eu e você devemos pregar. Alguém já disse que quem não é um agente missionário é um campo missionário. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. E crentes ou são agentes missionários ou são campos missionários. A igreja em Samaria, ela nasce no calor missionário, ela nasce no fervor evangelístico. A Bíblia diz: os que foram dispersos iam pregando. Eles vão saindo, vão correndo e vão pregando. Eles vão correndo e vão anunciando. Infelizmente, uma parte dos reformados, ou da reforma radical, não compreenderam a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Os Quakers não entenderam. A congregação cristã do Brasil não entende. A famosa igreja do véu, quando ela acha que o fato de todos serem sacerdotes significa que não existe um ministério distinto na igreja, portanto não existe pastores, porque são todos pastores. E eles entendem equivocadamente que cada um tem um direito privado de julgamento de fé e de doutrina. Parece que aqui e acolá nós temos essas ideias, que o julgamento teológico é algo privado. A teologia reformada, e Lutero em especial, falou muito sobre isso, baseado em 2 textos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, quando ele vai dizer que o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes. É interessante que Lutero, ele ensinava, e aqui falando ontem foi a reforma, o dia da reforma protestante, aqui está o desenho de Lutero, e quando ele falava sobre isso, foi quem mais falou sobre o sacerdócio de todos os santos, e quem sabe foi um dos menos compreendidos também nessa ideia. Ele diz que todo cristão, ele tem o livre exercício da pregação diante dos não cristãos. Vou repetir. Todo não cristão, ele tem o dever, ele tem a missão, ele tem a chancela de Deus em levar o evangelho a todos os não cristãos. E aí, aqui ele fala, na época, dos turcos em especial. Todo cristão deve levar o evangelho aos turcos, e aí ele dizia assim: se você chegar numa ilha pagã, mesmo sem ser um clérigo, você deve anunciar. Entretanto, dizia ele, no ambiente cristão, na igreja do Senhor Jesus, ninguém deve chamar atenção para a pregação para si mesmo. Deve estar debaixo de uma autoridade eclesiástica. E a igreja de Cristo é que tem de nomear os pregadores no ambiente cristão. Nesse caso, a igreja. O que não é o caso aqui. Eles saíram estrada fora, por toda parte, anunciando o evangelho, e a igreja cresce por isso, e ela cresce, irmãos, por algumas razões que eu vou trazer para os amados. Primeira delas, a igreja em Samaria, ela cresce porque a igreja não se entregou ao
mimimi da decepção existencial. A igreja cresce, e vou botar mimimi entre aspas, viu? A igreja cresce porque ela não se entregou ao mimimi da decepção existencial. E o que seria o mimimi aqui, pastor? Por favor, me explique, para não achar que é um gato teológico. O mimimi existencial aqui é que eles não ficaram lambendo as feridas, dizendo, eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, eu perdi minha renda, os meninos estão fora da escola, agora é só luta, onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou comer? Eles não ficaram com esse mimimi. Eles entendiam que eles foram expulsos, não porque eram malfeitores, não porque eram perversos, não porque eram pecadores, mas é pela causa de Cristo. E Pedro diz, na sua carta, lá na frente, que se somos perseguidos pela causa de Cristo, bem-aventurados sois. Eles não se entregaram ao mimimi. As mortes de seus entes queridos não geraram frustração, mas missão. A humilhação dos homens gerou exaltação para Deus. Eles não ficaram lambendo as suas feridas das decepções de seus sonhos profissionais, acadêmicos, familiares. Eles não ficaram reclamando, eles saíram vida fora, evangelizando. Pedro e João saem alegres depois dos açoites, porque não tem mimimi existencial ou decepção. A perseguição produziu uma grande agência missionária. Pedro, depois de ser solto pelo anjo, ele vai para o culto de oração. A prisão de João nos deu o Apocalipse. A prisão de Paulo gerou pregação para toda a guarda pretoriana. As aflições de John Bunyan nos deram simplesmente o peregrino. As aflições do grande missionário congregacional David Brainerd nos deu um dos grandes manuais missionários que leva o seu próprio nome, o Diário de David Brainerd. Sofrimento, amados irmãos, pode ser um grande agente de Deus de remodelar as nossas ações. Thomas Watterson, ele disse, Jonas foi enviado ao ventre de um grande peixe, a fim de preparar o seu sermão para ir a Nínive. O grande pregador Crisóstomo, ele disse, Deus mede nossas aflições segundo as nossas necessidades. Deus mede o tamanho da sua aflição de acordo com a sua necessidade. E aqui eu queria fazer um link, irmãos, com a pandemia. Quem sabe você está sofrido, está cheio de medo, está cheio de agonia, não quer ir para o céu de jeito nenhum, né? Correndo de tudo e de todos. Quem sabe Deus quer nos moldar em alguns princípios, em alguns valores. Deus quer mostrar a nós mesmos quem somos, o quanto nós aspiramos às coisas celestiais. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele disse, se estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Não estou pregando a inconsequência, não estou pregando a irresponsabilidade. Continue com as suas máscaras, continue com a sua asepsia das mãos, continue com todo o cuidado sanitário, mas não faça disso um instrumento de pânico, um instrumento de oposição à missão, um instrumento de pausas naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A igreja cresceu porque não se entregou ao mimimi das decepções. Mas meu marido, mas minha esposa, mas meu trabalho. Eles saíram pregando. A igreja cresceu porque derrubou a barreira do preconceito. Versículo 5. Olhe para a sua Bíblia. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Os irmãos sabem que havia uma barreira
um grande preconceito entre judeus e samaritanos. E esse preconceito, ele nasce, irmãos, depois da dispersão. Os samaritanos eram um povo mestiço, meio judeu, meio gentil. E no século 7 a.C., eles não somente não iam a Jerusalém para adorar, como eles fizeram oposição à reconstrução do templo. Então, eles fizeram oposição. No 5º século antes de Cristo, eles fizeram mais do que isso, o 4º, digo. Eles fizeram o seu próprio templo, eles consagraram os seus próprios sacerdotes, eles legislavam a sua própria lei, eles pegaram o Antigo Testamento, abandonaram todo o Antigo Testamento, à exceção do Pentateuco, e eles estabeleceram um novo conteúdo de fé, um novo local de culto, e por conta disso os judeus não queriam chegar nem perto deles. Não queria dar nem água. E você vai ver isso muito claro nos evangelhos. A tradição dizia que se um judeu estivesse comendo e a sombra de um samaritano passasse e cobrisse o prato, a comida havia se tornado impura e eles não comiam mais. Mas a perseguição quebrou uma barreira social, quebrou um preconceito. Filipe vai para onde, irmãos? Para Samaria. Filipe vai para o local dos excluídos pelos judeus, dos minoritários pelos judeus, mostrando, amados irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo, e todos incluíam os samaritanos. A igreja cresce porque derrubou barreiras, e se nós quisermos crescer, enquanto igreja congregacional, nós também precisamos derrubar barreiras de preconceito. Nós precisamos vencer o nosso tradicionalismo. Nós precisamos dar uma caminhada além de métodos. O conteúdo é inegociável. O conteúdo deve ser preservado. A mensagem da cruz deve estar intacta, mas nós precisamos quebrar algumas barreiras que são regadas cheias de preconceitos e de tradicionalismo. Terceiro lugar, a igreja precisa trazer uma mensagem aos olhos e aos ouvidos. Olhe para a sua Bíblia, versículo número 6. E a Bíblia diz: as multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Duas coisas se destacam nesse texto. O evangelho que chegou em Samaria foi o evangelho que impactou não só os ouvidos, mas também os olhos. Com isso, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos estar preocupados com os olhos e com os ouvidos que são alvos do evangelho de Jesus. Nós devemos estar preocupados com os ouvidos, e com os ouvidos eu digo, nós precisamos trazer a real mensagem de Cristo. Olhe para a sua Bíblia, versículo 5. O versículo 5, a Bíblia diz que quando ele chega em Samaria, ele anuncia quem? Ele anuncia Cristo. Ele não anuncia a igreja. Ele não anuncia a si mesmo. Ele não anuncia que o milagre vai chegar, a grande campanha dos milagres. Ele não anuncia milagres, ele não anuncia si, ele não anuncia qualquer outra coisa, ele chega para pregar Cristo. E você vai ver isso muito bem. Versículo 12, olhe para a sua Bíblia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, perceba mais uma vez,
que aqui no versículo 12, Filipe está pregando o evangelho do reino, ele está pregando o nome de Cristo mais uma vez, porque ele entende que é central. Que não existe igreja sem pregação do evangelho. E como nós estudamos hoje de manhã, não existe igreja sem convertidos. A conversão é o ingresso de entrada no corpo de Cristo. E a conversão se dá por uma única razão, irmãos. Aprove Deus salvar os perdidos pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos e lançar uma mensagem ao ouvido. Se você olhar comigo o versículo 14, a Bíblia diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Versículo 28, ele começa a expor Isaías 53. Voltando aqui à reforma, os 5 pilares da reforma, o primeiro pilar é o chamado sola scriptura, só a Bíblia. Os reformadores nos ensinaram que não existe tradição, que não existe magistério, que não existe personalidade, sacerdotes, sejam papas ou sejam pastores, seja lá quem for, monges, rabinos. A autoridade está somente sobre uma coisa, que é Deus, e esse Deus se revela, e esse Deus se revelou por meio da palavra. Pois seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Por isso que o pastor, e digo aqui, amados irmãos, publicamente e em gravado, porque isso é um dano à igreja, e pastores precisam denunciar o pecado. O teólogo Kivix, que disse que o evangelho precisa ser atualizado. Que o evangelho é arcaico. Ele está equivocado. Filipe, quando chegou em Samaria, não atualizou o evangelho para os samaritanos para ganhar os samaritanos. Ele não atualizou dizendo assim: olha, nós cremos em todo o Antigo Testamento, vocês creem somente no Pentateuco. Vamos chegar no meio termo? Vamos atualizar isso aqui? Vamos chegar até os poéticos? Vamos chegar até os profetas? Vamos deixar os poéticos de fora? Não existe negociação de conteúdo, não existe velhice da Escritura, pois seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer você goste, quer você não goste, quer você admita, quer você não admita, é os oráculos de Deus que não caducam, que não envelhecem. Pelo contrário, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O Senhor profetizou o fim desde o começo. Como é que eu vou atualizar isso, irmãos? Devemos pregar os ouvidos. E pregar os ouvidos a mensagem de Deus. Não uma mensagem, outra mensagem, outro evangelho. Pois isso é condenado nas Escrituras. O próprio Paulo diz: se eu mesmo, ou um anjo, ou qualquer outra pessoa trouxer outro evangelho, seja maldito. A inspiração está na Escritura e não na cultura. Aprenda isso. A inspiração está na Escritura e não na cultura. É interessante que a cada tempo que passa, as pessoas querem contextualizar o Cristo às suas opiniões teológicas. Então, se você observar, existe um Cristo hippie, um Cristo LGBT, um Cristo narcisista, um Cristo militante. E aí eles vão pintando o Cristo de acordo com as suas aptidões. E a Bíblia nos ensina exatamente o contrário.
A cultura, amados irmãos, não é que dita a Escritura, mas a Escritura deve orientar os nossos padrões morais, nossos princípios de fé. Precisamos pregar aos ouvidos, e nós pregamos aos ouvidos não com stand-up gospel, fazendo piadinha do sagrado. Nós devemos anunciar Cristo, não trazendo uma mensagem açucarada, porque o que transforma o homem, amados irmãos, é o Evangelho. O que transforma o coração é a palavra de Deus. Pastores que sonegam isso de seu rebanho estão causando um grande dano às suas ovelhas. Filipe pregava aos olhos, mas Filipe também pregava, ou melhor, Filipe pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. Olhe para a sua Bíblia. Capítulo 8, versículo número 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que ele dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Nós devemos ter um grande cuidado, irmãos, para que não venhamos tentar transformar ou vender ou passar um evangelho que é só o evangelho da retórica, da oratória, que é só a teologia para a mente. O evangelho não é só para o ouvido, o evangelho é para os olhos. E o que é que esse povo vê? Esse povo vê milagres. Você precisa acreditar em milagres. Você precisa acreditar em curas. Você precisa acreditar no extraordinário e orar para que essas coisas ocorram. E chorar por essas coisas. Filipe pregava aos ouvidos e as pessoas viam os sinais. E que sinais eram esses? Olhe para a sua Bíblia. Espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz. O que é que ele pregava aos olhos? Ele pregava que existem pessoas possessas de espírito maligno e esses espíritos não são sintomas esquizofrênicos. São manifestações diabólicas. Uma vez conversando com uma colega na faculdade, ela disse: Anderson, eu estou com uma grande crise na minha fé. Eu não acredito mais em demônios. E a avó dela era muito envolvida com essas coisas. Eu acho que o que minha avó tinha não era demônios, eu acho que ela tem esquizofrenia. O que é que tu acha? E olha que ideia sedutora para um estudante de psicologia, pessoa que diz que vê vultos, que vê e escuta vozes. Aí ela disse assim: mas tem algumas coisas que eu não consigo explicar. Um dia, a minha avó, em um dos seus ritos, ela quebrou uma garrafa e engoliu caco de vidro. Outro dia, a minha avó, em um dos seus ritos, começou a andar em cima do muro, e naquele muro que era caco de vidro, e caiu, bateu com a cabeça no caco de vidro que fez um buraco aqui gigantesco. No outro dia, eu ia olhar, ela estava boazinha. A minha avó, nos seus ritos, parecia que tinha um faro extraordinário para com bebida. Ela achava bebida e as pessoas escondiam, já teve caso de enterrar, e ela achava. E aí eu perguntei para ela: você acha que isso é sintoma de esquizofrenia? Ela baixou a cabeça e disse: não. O diabo existe, irmãos. Ele é real, quer destruir seu casamento, quer destruir a sua espiritualidade,
quer destruir a sua estrutura emocional, quer destruir a sua vida espiritual. E você precisa ter discernimento para isso. Você precisa abrir os olhos da fé para isso. Você precisa ter uma espiritualidade a olhar além das palavras. Lembra da menina lá de Filipos, que Paulo vai evangelizar, e ela começa a anunciar: eis os servos do Deus Altíssimo. Olha os servos do Deus Altíssimo. Quem sabe se fosse eu iria me encher de arrogância, de soberba, ia dizer assim: pensa numa mulher de Deus. Mas para Paulo não. Para os espirituais, não. Ele olha para ela e diz: espírito mau, retira-te dela, porque fala a coisa certa. Porque o diabo não só fala mentira não, viu? Mas com uma motivação errada. Arreda daqui, e aquela mulher que tinha um espírito imundo foi liberta pelo poder. E o povo está vendo isso. Pregar aos olhos, amados irmãos, é ter uma vida santa no lar. Você precisa pregar aos olhos da sua família. As suas famílias, quando olham para você, vê Cristo, ou vê uma neurótica, ou vê um neurótico, ou vê um desesperado. A sua família, quando olha para você, vê um joelho dobrado, alguém piedoso, ou vê um ignorante, briguento, arengueiro, como um bom nordestino. Filipe pregava aos ouvidos o evangelho, mas ele pregava aos olhos um exemplo de transformação e de poder. Nós precisamos fazer isso. E ele prega aos ouvidos e aos olhos. É interessante que quando João Batista parece que entra numa crise teológica, lá na prisão, depois dele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de ser batizado, ele manda um recado lá da prisão, e diz assim: és tu mesmo o Messias, ou a gente tem que esperar outro? E aí Jesus responde com uma mensagem aos olhos: diga a ele que os cegos veem, os aleijados andam, os presos são libertos. Nós precisamos orar, irmãos, dizendo: Senhor, manda esse poder para a igreja. Para as pessoas que chegarem na igreja venham sair curadas de seus cânceres, de suas depressões, de suas ansiedades. Que casamentos que estão com a carta de divórcio no bolso, que estão com os planejamentos de separação, que sejam transformados pelo poder transformador do Espírito que opera em nossos ouvidos e em nossos olhos. Nós precisamos aprender isso. Gostamos muito de eloquência, quem sabe estamos nos congregando na igreja dos gregos, que pedem sabedoria. Queremos eloquência de palavras, buscamos eloquências de palavras, e pesquisas dizem, amados irmãos, que são necessários 100 crentes para um convertido por ano. São necessários 100 crentes, em média, para um convertido por ano. Somos exigentes, mas exigentes estéreis, mirrados no ventre evangelístico. Quantas vidas você já ganhou para Jesus em toda a sua vida cristã? Em toda a sua vida cristã, quantas almas você já ganhou para Jesus? No último ano, para quantas pessoas você falou de Cristo? Precisamos desse poder, irmãos. Precisamos trazer essa mensagem aos olhos e essa mensagem aos ouvidos, para a honra e a glória de Deus Pai. Concluo com 2 lições finais. A primeira delas: a obra missionária passa pela direção do Espírito Santo. A obra missionária, nos termos de Deus, ela deve passar pela direção do Espírito.
Olha Filipe. Tem a perseguição. Filipe vai para Samaria. O evangelho, poder de Deus, transforma aquela sociedade. As multidões atendiam unânimes. E aí existe o que é chamado Pentecoste samaritano. Um avivamento em Samaria. A igreja cresce. A igreja se torna poderosa. Aí chega o Espírito Santo e diz: Filipe, vai para o deserto. Ele vai ou não? A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. A Bíblia diz: ele se levantou e foi. Cabra macho. Eu acho que uma das coisas mais difíceis do ministério é saber a hora de sair. E eu oro ao Senhor para que eu tenha esse discernimento. Para que eu saiba a hora de sair. E oro ao Senhor para que essa minha saída seja para que Deus falando no meu coração, nunca mediado por uma assembleia. Para que Deus fale primeiro para mim. E que eu tenha essa disposição e esse desprendimento de levantar e sair. Ter a espiritualidade de João. João prega, as multidões se juntam. Até a política começa a temer ele. O Estado começa a temer João. Aí vem Jesus. Aí chega um grupo de ovelhas mais próximas, né? Todo pastor tem aquelas mais próximas. Diz assim: pastor João, olha aquele que o Senhor batizou, aquele que o Senhor abriu o caminho, o Senhor nivelou. Ele está levando os discípulos da igreja da gente. Sabe fulano do departamento de missões? Está lá. Sabe fulano do grupo lá de louvor? Está lá também. Aí João diz assim: eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. O meu tempo chegou. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis na vida ministerial. Ele se levanta e vai. Está lá deserto. E agora o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Aí vem uma carruagem. Aí o Espírito diz assim: abre de carreira. Ele abre de carreira, corre, chega lá e diz: o que é que tu está lendo? Estou lendo Isaías 53. E aí ele começa a pregar a mensagem aos ouvidos. Ele começa a trazer a mensagem aos ouvidos. Aí ele poderia dizer assim: pronto, já sei, já achei meu novo ministério. A carroça aparece, eu corro e pergunto se o cabo está lendo alguma coisa. Meu ministério agora vai ser esse. E aí o que é que ocorre, irmãos? A Bíblia diz que sobrenaturalmente, versículo 39, quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O Espírito arrebatou ele para não sei para onde, sei que foi para algum canto, e foi para o canto que Deus queria que ele estivesse. Porque a ação missionária precisa passar pela ação do Espírito Santo. Segunda lição final. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 8, versículo 8. A pregação do Evangelho, ou a pregação fiel, produz verdadeira alegria. Houve grande alegria naquela cidade. Alegria não de dias de festas. Alegria não de um hotel, não de um cinema. Alegria produzida pelo Evangelho de Cristo.
A verdadeira pregação, ela nos dá alegria, irmãos. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente triste, depressiva, ansiosa. Pessoas que sorriem nas fotos, mas estão tristes no coração. Pessoas que têm uma vida dupla, a vida da rede e a vida privada. A vida da maquiagem e a vida sem a maquiagem. O verdadeiro evangelho produz alegria. Que nós venhamos buscar essa alegria, irmãos. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa buscar essa fiel pregação que produz. É interessante, C.S. Lewis disse que a alegria é coisa séria no céu. E o Sermão do Monte começa falando sobre alegria. Bem-aventurado, mais do que feliz, mostrando que o Senhor está preocupado, interessado na sua alegria. Eu quero convidar você, nesse momento, a fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Eu queria convidar o grupo de louvor. E nós vamos orar, irmãos, nesse instante. O grupo vai cantar e nós vamos orar depois. Faça dessa oração ou dessa canção a sua oração no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoados a quem nos tem atingido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoados a quem nos tem afligido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo... Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. O grupo toca suavemente. Eu queria fazer uma oração pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, seja física ou seja emocional. Você que tem lutado aí com a sua enfermidade, tem tomado medicações, que tem tido medo. Você que tem lutado com a depressão. Você que tem se sentido estressado, está brigando com o vento. Então eu queria orar por você, para que Deus estivesse lhe curando
para que Deus estivesse fazendo um milagre na sua vida. E se você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a apresentar a sua causa diante de Deus. E se a sua fé estiver débil, fraca, diga: Senhor, ajuda na minha fé. Naquilo que depender de mim, ajuda-me, Senhor. Faz isso por misericórdia. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero interceder, Senhor, por esses que estão enfermos aqui, esses que estão doentes, fragilizados no seu físico e em suas emoções. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, faz algo diferente hoje. Faz algo diferente, ó Deus, em seus corações. Faz algo diferente, ó Deus, em seus diagnósticos. Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que disse a Jairo, mesmo a menina morta: não temas, crê somente. Arranca o nosso medo, Senhor. Arrebata o nosso medo e ajuda-nos na nossa fé. Ajuda no nosso credo. Ajuda, ó Deus, na nossa confiança, que vem estar diante do Teu altar e faz um milagre, Senhor, em nossas vidas. Um milagre em nosso casamento. Um milagre em nossos trabalhos. Um milagre, ó Deus, em nossa vizinhança, em nosso coração. É assim, ó Deus, que eu te peço. É assim, ó Deus, que eu te imploro. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus.